Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Obrigado por estarem conosco nessa live da FNQ. Comemorando os 30 anos da FNQ, é com muita satisfação que estamos aqui hoje, eu e a Marcela, para falarmos dos principais ganhos que as organizações, né, têm ao participar do Prêmio Melhores em Gestão. E também para explicar um pouco mais como é que é o procedimento desse reconhecimento, esclarecendo para vocês as principais dúvidas, né, que porventura possam surgir durante esse processo. Para quem não me conhece, meu nome é Ronald Dausch, eu sou presidente da FNQ. Eu quero apresentar aqui a vocês a Marcela Inês, que está conosco, responsável pela coordenação desse processo de reconhecimento da FNQ, o Melhores em Gestão. Marcela, boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Daucha. Tudo bem? Boa noite a todos. Como o Daucha mencionou, eu sou responsável pela coordenação do processo do Melhores em Gestão, sendo que eu atuo nesse processo já há quase 10 anos, desde que ele se chamava o PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, né? E em 2017, esse prêmio passou por uma grande reformulação, dando origem ao atual Melhores em Gestão, né? E esse processo do Melhores em Gestão, ele foi criado com o objetivo de tornar o processo mais acessível para as organizações participarem, com um processo mais simplificado, mas mantendo toda a robustez, toda a profundidade da avaliação realizada pela banca avaliadora. Então, hoje, né, nós estamos aqui para realmente esclarecer as principais dúvidas desse processo e mostrar os ganhos em participar. Muito bom, Marcela, obrigado. Já que eu comentei dos 30 anos da FNQ, resgatando um pouco o passado, né, em outubro de 1991, 39 empresas, né, de porte, públicas e privadas, elas instituíram a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Por que isso? Porque, na época, o atual presidente Collor já anunciava uma abertura de mercado e essas 39 organizações, seus executivos principais, estavam preocupados com essa abertura, que as empresas que viessem trariam consigo todos os modelos mais avançados de qualidade, processos. Então, se criou essa fundação exatamente para propiciar e fornecer a essas empresas também modelos atuais e, através do prêmio, na época chamado de PNQ, torná-las, prepará-las para serem mais, vamos dizer assim, competitivas. Em 2005, a FNQ renovou, né, a estrutura, mudando a sigla para FNQ, o P de prêmio caiu fora, e também mudou sua governança. A partir daí, a missão, a visão e valores da FNQ foi direcionada para o aspecto da gestão. Qualidade está dentro da gestão, nós não deixamos, né, de incluir esse importante viés, que é o da qualidade, mas a gestão incluiu, né, essa nova linha da FNQ, uma série de outros aspectos, né, que foram incorporados, né, ao nosso modelo, que a gente vai falar um pouco depois, que está na sua 21ª edição, desde que iniciou esse processo de vamos se propiciar à sociedade esses novos modelos, né, e processos. Bom, para começar, é importante entender que a Fundação Nacional da Qualidade, ela atua, na verdade, na disseminação, na capacitação, diagnóstico e mentoria, né, da gestão das empresas brasileiras, né, como eu comentei, usa como modelo básico o modelo de excelência de gestão, que a partir de agora nós vamos chamar de MEG. Eu queria, antes de começar, dar duas informações, né? Primeiro, esse evento está sendo gravado, então, se porventura alguém entrar depois ou ter que sair antes ou quer indicá-lo para outra pessoa, estará disponível no nosso site. E, ao final, nós vamos estar o tempo todo acompanhando as perguntas e nós vamos fazer uma sessão de perguntas, respostas, onde nós não só responderemos, né, as perguntas que vieram do chat, mas também posso estar também instigando que que as pessoas que estão assistindo façam perguntas na hora. Então, eu queria pedir para a Marcela explicar um pouco, né, já que eu falei tanto do MEG, o que é exatamente o MEG e de que forma ele é usado, como ele atua esse modelo. Certo. Bom, de uma forma simplificada,
O MEG ele foi construído, é um modelo que foi construído com base em conceitos que são chamados fundamentos da excelência, que são reconhecidos internacionalmente. E esses conceitos, eles são encontrados e praticados em organizações que são consideradas exemplos, né? Exemplos de excelência para as demais, nas melhores organizações. Então, este modelo, né, este arcabouço, né, foi construído com base nesses fundamentos e ele avalia a gestão como um todo das organizações. Muito bom. E, na sequência, eu pergunto, já que falamos tanto, né, já na introdução, do reconhecimento através do Melhores em Gestão, então, o que é exatamente o Melhores em Gestão? É um prêmio? Como é que você, né, definiria o Melhores em Gestão? Certo. Então, o Melhores em Gestão, ele é um processo de avaliação e reconhecimento que utiliza o MEG para avaliar a gestão das organizações. Então, ele compara o que as organizações candidatas ao reconhecimento realizam, né, o que elas praticam, com o que é considerado excelência e é encontrado e praticado pelas empresas que são consideradas as melhores, né? E esse processo ele é realizado em ciclos anuais de avaliação e ele oferece, no final do ciclo de avaliação, uma distinção, um reconhecimento para as empresas que são consideradas as melhores em gestão do Brasil, e que são consideradas, né, são tidas as exemplos para as demais empresas brasileiras. E quando a gente fala de reconhecimento, né, esse ponto é muito importante, nós optamos por usar a palavra reconhecimento no lugar de prêmio, porque nós entendemos que as empresas que participam do Melhores em Gestão, elas não estão em uma competição entre elas, mas em uma competição com elas mesmas, porque o MEG, ele avalia o quão aderente aquela organização está em relação ao MEG, ou seja, as suas práticas, os seus processos, eles atendem aos requisitos do MEG, né? Então, é uma avaliação individual do que a empresa pratica com o que o MEG, né, solicita, tem de requisitos. É muito bacana. Já que você falou dessa forma do reconhecimento, quer dizer, além do reconhecimento, soa bem claro que não é uma competição, mas, claro, a gente quer ter uma avaliação, né, em termos não vou dizer de pontuação, mas de como é que a gente se localiza no prêmio, mas além, né, do reconhecimento em si, né, o Melhores em Gestão traz, né, para dentro da empresa? Qual que é vamos dizer assim, o principal ganho da empresa, fora, obviamente, o reconhecimento posterior, né, de sua aderência, como eu falei, ao modelo? Então, com a participação, né, eu acho que um dos pontos mais interessantes, assim, para a empresa participar do reconhecimento, desculpa, é a questão dela receber um diagnóstico preciso e detalhado, que é realizado por avaliadores que são externos, independentes da organização, são capacitados e homologados para a FNQ para fazer esse trabalho. E esse diagnóstico, ele abrange a gestão como um todo, né? E ele orienta o crescimento da organização, sendo que o produto final, que é o relatório de diagnóstico, que é o DMG, ele baseia as decisões da empresa no sentido da melhoria da gestão, algo que ela não teria se participasse desse processo. E, é claro, o reconhecimento, ele é uma consequência, né, de tudo isso. E, no caso, né, de ser reconhecida, também tem a questão da visibilidade, da empresa enriquecer sua marca e imagem perante o mercado. Legal. Você falou em diagnóstico, se você pudesse entrar um pouco mais em detalhe, o que significa o diagnóstico, o que a empresa ganha com esse diagnóstico? Tá. O diagnóstico, né, de maturidade da gestão, ele é o produto, né, que vem de todo o processo do Melhores em Gestão, e ele traz para a organização os principais pontos fortes, as principais oportunidades de melhoria, né, e qual o estágio de maturidade que ela se encontra, e ele é um produto muito rico para a empresa poder trabalhar a evolução da sua gestão, né, essa melhoria. Ele é ele
com base nesse diagnóstico, a empresa vai estruturar o seu plano de melhorias e poder iniciar aí essa jornada de melhoria contínua da gestão, tá? Esses são alguns pontos importantes, super importantes. Assim, nós temos empresas que já deram alguns testemunhos de melhorias tanto qualitativas, principalmente quando fala de melhoria qualitativa, a gente está falando de engajamento da equipe, isso elas relatam bastante, porque é uma grande mobilização interna. Também a questão de desenvolver internamente a cultura da excelência, em aspectos quantitativos, aumento da satisfação dos colaboradores, aumento da satisfação dos clientes e melhorias específicas nos processos, né? Então, isso a gente tem também esses relatos. Agora, sim, enquanto a empresa também participa do Melhores em Gestão, né, ela acaba implementando, entre aspas, o MEG, né, começa a implementar no sentido de que ela passa a estruturar o seu modelo de gestão, considerando, além dos melhores processos gerenciais que estão destacados no MEG, que são aqueles processos que são encontrados nas melhores empresas, ela também faz a integração dos diversos modelos já aplicados pela organização. Com isso, ela consegue alcançar resultados, né, mais competitivos e sustentáveis. E também nós temos, assim, acho que é importante mencionar que nós temos empresas que participam de ciclos contínuos do Melhores em Gestão. E aí, assim, é visível, nós conseguimos perceber a evolução dessas empresas dentro do processo, não somente, assim, de melhorias operacionais, mas também de resultados, até de resultados econômico-financeiros. Bacana. Você falou muito de processos e na época da qualidade se pensava muito, se atuava muito com a qualidade, o que a gente falava na época no chão de fábrica. Tá? Agora estamos falando em gestão, né? E então esse reconhecimento, o trabalho do melhor em gestão, ele apenas atua, né, vamos dizer assim, em nível operacional tático ou também envolve níveis de mais alta direção? Então, para a participação no processo, como eu falei, tem uma grande mobilização interna, porque a gestão ela é avaliada como um todo. Então, por isso, os gestores dos principais processos e também a alta liderança são envolvidos durante o processo de avaliação. E isso traz mais um ganho para a organização, porque existe aí, passa a ter uma reflexão interna voltada para uma visão sistêmica da organização, né, em referente a todos esses processos e a gestão como um todo. E isso, né, facilita com que a organização contribui para que ela obtenha melhores resultados também. Então, tá bom. Agora que nós entendemos um pouco como é que funcionam melhores, os ganhos, né, e qual que é a abrangência na organização, não é só em nível, né, de operacional, queria saber um pouco mais quem pode participar desse processo, que tipos de empresa, né? Então, só para você deixar claro que a gente pode estar, né, qualquer empresa de qualquer origem, de qualquer tamanho pode participar. Certo, isso mesmo, todas as empresas de todos os portes, sejam elas pequenas, médias ou grandes, elas podem participar, e de todos os setores, elas podem participar do Melhores em Gestão. Nós temos apenas alguns requisitos de elegibilidade, né? Nós pedimos que essas empresas, elas tenham pelo menos 3 anos de existência, isso porque a gente precisa entender um pouco a evolução delas em termos de resultados, precisa conseguir avaliar, né, esses resultados em termos de continuidade e tudo. E também nós pedimos que a unidade avaliada seja situada no Brasil, né, porque trata-se de um reconhecimento nacional. Também as unidades autônomas que pertencem a uma holding, a um grupo empresarial, elas são elegíveis. O único requisito é que elas tenham um CNPJ específico e possam ser distinguidas da sua corporação, porque assim nós podemos avaliá-la de forma independente em relação ao modelo. Legal. Então, nessa linha que você está colocando, uma pequena empresa também poderia participar sem problemas. Sim, pode participar. Como eu mencionei, a gente entende, né, quando uma pequena empresa ela está participando, ela precisa demonstrar
como seus processos implantados são aderentes ao MEG. Então, ela não está competindo com outras empresas de diferentes portes, né? E é claro, na avaliação existe o entendimento do perfil de uma pequena empresa, né, para a implantação do modelo versus o perfil de uma grande empresa, né? Então, não há nenhuma desvantagem em relação a isso, e o aprendizado é, da mesma forma, igualmente importante. Bacana. Como é que é estruturado o reconhecimento em si? Existem etapas? Como é que, né? Tem um pouco mais a ideia da organização e do fluxo desse processo. Seria interessante para o nosso público. Certo. Então, o processo ele consiste em 7 macroetapas, que envolvem desde o processo de inscrição da organização, o envio de algumas informações complementares para a candidatura, uma análise prévia que é feita pela banca avaliadora, a etapa de visita de avaliação em si, a geração do relatório de diagnóstico de maturidade da gestão, a etapa de banca de juízes, que é o que é onde acontece a decisão sobre o reconhecimento, e o anúncio, a divulgação do reconhecimento em si, tá? Todas essas etapas, elas estão detalhadas no regulamento do reconhecimento, que está disponível para download no portal da FNQ. Uhum. Não, bacana. E já que você começou falando da primeira etapa, como é que funciona, então, a inscrição em si? Certo. Eu acho que é importante falar que todo o processo do Melhores em Gestão, desde a inscrição, que é feita pela candidata, até a avaliação pela banca avaliadora, ela acontece de forma online, via uma ferramenta de avaliação que fica disponível no portal da FNQ, que nós chamamos de SAGE. Tá? Então, para fazer o processo de inscrição, para participar, não é preciso fazer o envio de nenhum tipo de documento físico ou por troca de e-mails, tudo é feito por meio dessa ferramenta, o SAGE. Então, para a etapa de inscrição, a organização, primeiramente, preenche uma autoavaliação da gestão, tá? Com base no MEG, e envia alguns documentos de elegibilidade para a candidatura, que estão especificados no regulamento. Após a FNQ fazer a validação dessa elegibilidade no sistema SAGE, a organização faz o envio de algumas informações complementares para a candidatura, que compreendem algumas informações sobre o perfil da organização, alguns indicadores estratégicos e operacionais que ela usa, e algumas evidências que são solicitadas. Então, esse é o processo de inscrição, lembrando de novo que todas essas informações estão detalhadas no regulamento. Bacana. Uma pergunta, você falou dos ganhos do reconhecimento, né, internamente à empresa, né, propiciando aí uma maior maturidade, mas uma vez terminado, uma vez havendo esse diagnóstico, quais são as formas de reconhecimento, né, para fora, vamos dizer assim, né, do Melhores em Gestão? Certo. Hoje nós temos 3 categorias de reconhecimento no Melhores em Gestão. Então, todas as empresas que forem reconhecidas, elas vão compor a lista das melhores em gestão, e essa lista é categorizada em ouro, prata e bronze. É importante dizer que para se enquadrar em uma dessas categorias, um dos requisitos realmente é a faixa de pontuação que a organização se encontra, mas, além disso, há uma análise qualitativa pela banca de juízes, então, são avaliados, por exemplo, se há um atendimento homogêneo dos fundamentos da excelência, né, ou se há alguma lacuna importante, e a ausência de fatos que possam comprometer o reconhecimento, como ocorrência de acidentes fatais ou alguma outra questão aí que possa comprometer. Essa lista, cada categoria de reconhecimento na lista, ela traz os nomes das empresas por ordem alfabética, e uma dúvida que sempre acontece, né, e que é bom esclarecer, para cada categoria de reconhecimento, nós podemos ter mais de uma reconhecida. Então, eu posso ter, por exemplo, 3 organizações na categoria ouro, 2 na prata, 5 na bronze, não existe um limite de organizações reconhecidas por categoria. Então, bacana. Bom, eu, né, supondo que eu esteja interessado em participar, né, e quero me inscrever, quais são
qual que é a cronologia, até quando eu posso me inscrever, como é que funciona, quando é que eu começo a ser diagnosticado, qual que é a duração, outras etapas também que existam nesse Certo. processo. Certo. Então, o processo do Melhores em Gestão, ele possui um cronograma flexível, então ele permite que a organização escolha o melhor período para realizar cada etapa, né, incluindo a etapa de visita de avaliação. No entanto, existem alguns prazos e datas limites entre as etapas, porque nós temos que garantir que todo o processo seja finalizado a tempo de se definir as organizações reconhecidas, né, e fazer o evento de divulgação. Para o ciclo de 2021, o processo de inscrição já está aberto desde março, e ele será finalizado no dia 24 de setembro. Então, 24 de setembro é a data limite para as organizações realizarem a inscrição, que compreende o preenchimento da autoavaliação, né, o envio dos documentos de elegibilidade e o envio das informações complementares para a candidatura. Tá? Após essa etapa de inscrição, a banca avaliadora vai ser designada, fazer uma análise das informações e o planejamento da visita. E, na sequência, ocorre a etapa de visita às organizações, né? De visita de avaliação. Essa etapa tem como data limite o dia 5 de novembro. Então, quando as organizações forem sugerir as possíveis datas de visita, né, tem que considerar esse prazo limite. Após a realização das visitas, as empresas recebem, dentro de 20 dias, o relatório de diagnóstico de maturidade da gestão, né, contendo os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, e nós fazemos uma seleção das possíveis ganhadoras. Essas possíveis ganhadoras vão para a banca de juízes, como eu mencionei. Essa reunião da banca de juízes acontece em janeiro de 2022, e o evento de reconhecimento está previsto para acontecer em março, mas nós ainda não temos a data definida, assim que for definida, será divulgada. Bacana. Supondo que é a primeira vez que minha organização vai participar desse reconhecimento, desse processo, né, preciso eu já conhecer o MEG, não preciso, como é que é? É só porque nós vamos ser, né, avaliados, né? Então, acho que vai ter uma autoavaliação, então é importante saber assim, quanto do MEG eu preciso conhecer para, né, poder ser avaliado no reconhecimento. Sim, esse é um ponto muito importante. Assim, é realmente importante que as organizações que estão participando pela primeira vez, que elas busquem conhecer o modelo de excelência da gestão e o processo de avaliação, porque isso facilita a candidatura, né? Por entender todo o conceito. Então, por isso, quando a empresa está participando pela primeira vez, não é obrigatório, mas nós recomendamos que as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo, que elas realizem os cursos da FNQ, referente ao modelo de excelência da gestão, 21ª edição, e o curso Instrumento de Avaliação, da 21ª edição. Ambos os cursos, eles são realizados em formato online, né, via plataforma Zoom, e cada um tem 16 horas de duração. O curso do MEG, ele aborda os conceitos dos fundamentos da excelência, então é importante para entender um pouco a estrutura do modelo, como ele funciona, né, quais são os conceitos. Uhum. E o curso do instrumento de avaliação, ele é voltado para os participantes que gostariam de atuar como avaliadores internos ou externos, e ele ensina os participantes a como avaliar os processos e os resultados, tendo como base o MEG em sua 21ª edição. Bacana. E quanto custa participar desse processo? Quais são os valores? Certo. Desde também do ciclo de 2019, nós temos uma taxa única para participação no processo, tá? Então, que é a taxa de candidatura. E essa taxa, ela varia de acordo com o porte da organização. É uma questão importante, né? Muita gente pergunta se é preciso ser filiada à fundação para participar do reconhecimento, não é necessário, né? Contudo, nós oferecemos descontos especiais para organizações filiadas, que vão de 10% a 50% para empresas filiadas que estão participando pela primeira vez. Nós também temos alguns descontos para empresas que participaram dos últimos 5 ciclos. Nesse ciclo, né, fora a taxa de candidatura,
aos custos logísticos do processo referentes à etapa de visita, mas que neste ciclo de 2021 não serão aplicados, porque as visitas ainda vão ser realizadas em formato virtual, tá? Então, nesse ciclo de 2021, o custo realmente é somente referente à taxa de candidatura. Aqui, então, só passando os valores, né, de acordo com o porte da organização. Para grandes empresas, que são empresas que têm acima de 500 colaboradores, o valor é de R$ 20.600 dessa taxa. Para médias empresas, que é de 101 a 500 colaboradores, 12.400, e para pequenas empresas, até 100 colaboradores, 5.800. Eu gostaria de aproveitar para informar que a FNQ prorrogou o desconto de 10% cumulativo aos descontos do regulamento até o dia 30 de agosto. Então, por exemplo, se é uma organização que participou do ciclo anterior e quer participar desse ciclo, além dos 10% de desconto que ela tem no regulamento, ela vai ter mais 10% se ela fizer o pagamento até o dia 30 de agosto. Então, dá 20% de desconto, tá? Quem quiser aproveitar esse desconto, como que funciona? Até o dia 30 de agosto, a organização ela tem que preencher a autoavaliação, enviar os documentos de elegibilidade e efetivar o pagamento da taxa de candidatura. Após essa data, e até o dia 24 de setembro, que é a data limite que eu passei para vocês, ela poderá fazer o envio das informações complementares para a candidatura, que é o perfil, os indicadores e as evidências. Não, bacana. Marcelo, acho que nós passamos as principais informações. Nós temos ainda uns 10 minutos para perguntas, e eu aqui coletei via o nosso bate-papo no chat cinco questões que foram passadas, que eu vou né, repassar para você, né, te perguntar, pode ser? Claro. Tá bom. Uma você até já respondeu, né? Perguntaram aqui se essas visitas são presenciais ou virtuais. Esse ano elas vão ser virtuais, né? Pelo que você falou. Isso, as visitas em 2021 ainda vão ser virtuais, né? Assim como foi no ciclo de 2020, devido à pandemia, né? Nós achamos melhor manter, por enquanto, este formato, e acho que é importante até, como foi já perguntado, né, colocar algumas orientações, né? No caso da visita virtual, nós estamos orientando, né, a utilizar, nós usamos normalmente a ferramenta virtual de uso da candidata, até por uma questão de segurança, para que ela possa ter o controle das reuniões, né? E também, assim, a gente, claro, são feitos os testes da ferramenta com o avaliador líder antes, para garantir que tudo transcorra da melhor forma possível, com a maior tranquilidade. Em relação às evidências, assim, se for preciso enviar documentação para os avaliadores durante a visita, alguma documentação que o avaliador precise ali na hora, nós recomendamos que a empresa disponibilize um diretório de controle também da organização, como o Dropbox ou OneDrive, e após a visita ela pode tirar o acesso dos avaliadores. É importante lembrar que todos os nossos avaliadores, eles seguem um rigoroso código de ética, principalmente em relação ao sigilo das informações. Bacana. O sigilo foi uma das perguntas também, você já respondeu, né? Porque uma pessoa perguntou, né, minha empresa vai ser radiografada, né? Escreve aqui. Então, como é que eu garanto o sigilo, né? Então, né, poucas pessoas têm acesso, e com poucas pessoas ficarão esses dados dentro da FNQ. Eu acho que é importante falar, além de, claro, os avaliadores eles seguirem esse código de ética, o próprio sistema SAGE, ele vincula, no caso da empresa, o usuário, né, o CPF, ao CNPJ que está cadastrando. E sempre tem um responsável pela avaliação, e esse responsável, que é a pessoa que entra primeiro no SAGE e que está associada àquele CNPJ, ele é responsável por designar outros usuários para auxiliá-lo no preenchimento das informações. Só que tem determinadas etapas que só o responsável pode validar para envio, tá? Isso é uma forma de controlar também a segurança do processo, de, olha, só o responsável pode dizer, não, está tudo ok, vai para frente. Então, o controle é sempre feito pela vinculação do CNPJ com os CPFs, e no caso da designação dos avaliadores, da mesma forma. Na hora de eu designar os avaliadores, eu vinculo o CPF daquele avaliador com o CNPJ da empresa, então cada avaliador só consegue verificar as informações da empresa para a qual ele foi designado. Tá? Bacana.
A Ana Paula aqui, resgatando um pouco o início da definição, nos pergunta se esse reconhecimento funciona mais ou menos parecido como uma certificação ISO. Ele é diferente, né? Ele é diferente porque a gente entende que a ISO é muito mais, talvez prescritiva, né? E o MEG, como eu falei, ele não tem definidos requisitos, o que deve ser feito, como a organização deve implementar determinados processos, né? Então, ele é muito mais aberto nesse sentido, né? A gente até fala que uma visita do Melhores em Gestão não é uma auditoria, né? Ele é muito mais livre, mais aberto, existe muito mais troca de informações entre os avaliadores e avaliados. Não, legal. O Nilberto nos pergunta aqui, uma organização militar também pode ser avaliada? Pode sim, pode sim. Organizações públicas de todas as formas podem ser avaliadas. Patrícia, a Marcela uma hora falou de cursos, então tem uma pessoa que pergunta aqui, né? Poderia se passar os links desses cursos, né? Então, seria interessante se você pudesse, ainda nesse próprio chat aqui, passar né, esses links para a pessoa já poder dar uma olhada. Eu coloquei alguns links no chat. Tá. E só lembrando que a gente tem turma em agosto ainda. Tá, estou vendo aqui. Uhum. Também tem em setembro, tá bom? Eu estou compartilhando os links aí. Tá bom. Aí o Alejandro pergunta, né? Ou ele diz aqui, né? Eu acho que seria bom falar da possibilidade para os reconhecidos de participar do Prêmio Ibero-Americano de Qualidade. Sim, isso acontece bastante, inclusive, né, nós até indicamos, né, quais organizações podem participar, né? Então, muitas empresas que são reconhecidas no Melhores em Gestão, um próximo passo para elas, de fato, tem sido participar desse Prêmio Ibero-Americano, inclusive temos organizações reconhecidas já nesse prêmio. Legal. Tem uma pergunta bastante bacana aí da Marlene, né? Acho que nem falamos nesse aspecto, né, dos avaliadores, mas ela pergunta, posso participar como avaliadora após minha formação, né? Após minha formação, se a minha empresa não participa da FNQ, tem esse lado também. Ou quando a minha empresa participa, como é que eu posso, né, virar uma avaliadora? Pode se tornar uma avaliadora em ambos os casos, tá? Em ambos os casos, assim, a experiência é riquíssima. Começando só falando dos requisitos, né? Como a gente tinha falado dos cursos, para quem quer atuar como avaliador, então, quais são os requisitos? Tem que realizar o curso do MEG 21 e o do instrumento de avaliação, que são os cursos que eu mencionei. E uma terceira etapa é realizar o módulo de avaliador, que é um módulo virtual, também online, gratuito, que fica disponível no portal da FNQ também, tá? Se a Patrícia também quiser disponibilizar o link desse ciclo, está disponível já para todos assistirem. Outra questão que nós pedimos, né? Depois de realizar essas 3 etapas, existe também no portal um link de cadastro, para cadastro de avaliador. Tá? Por que nós pedimos? Porque às vezes a pessoa ela faz a trilha completa, mas aí no último momento entra algum projeto, alguma coisa, e ela não pode participar. Então, é interessante que aquelas que realmente vão poder participar, que preencham esse cadastro para confirmar o interesse, porque eu consigo puxar depois uma base e verificar quem tem realmente interesse em atuar naquele ciclo. Agora, falando um pouco da experiência. Para quem, né, pode participar, mesmo que a sua empresa esteja participando do reconhecimento. Por quê? Inclusive, a gente até recomenda muitas vezes que se formem avaliadores, né, para quem está participando do Melhores em Gestão. Quando você tem avaliadores internos, né, da organização participando do Melhores em Gestão, você consegue trazer para dentro da sua organização um conhecimento muito mais profundo de como funciona, né, a sistemática de avaliação. E fora isso, o avaliador em si, ele tem um contato com, né, sistemas de gestão aí de organizações que muitas vezes são organizações que já têm um nível de maturidade muito avançado ou até já foram reconhecidas e estão participando novamente. Então, são empresas que podem ser exemplos, né? Mesmo para aquelas que estão começando, é sempre importante, né, conhecer outros modelos de gestão e aprender, né?
E fora, né, pessoalmente, né, falando assim em relação ao avaliador, a gente sempre tem um relato, né, uma frase bem marcante que a gente já ouviu e a gente sempre usa, é que eles falam assim, participar do processo de reconhecimento, né, do Melhores em Gestão é como fazer um MBA por ano, né, tamanha imersão. E existe também uma troca de experiência entre os próprios avaliadores, principalmente em relação ao avaliador líder. Nossos avaliadores líderes são profissionais que são homologados pela FNQ, que conhecem o MEC com profundidade. Então, essa troca de experiências realmente é extremamente rica. Uhum. Eu acho que a resposta é não, mas eu vou passar uma pergunta para você. Tá. Os avaliadores são auditores? Não. Não, nós não entramos, como a gente falou, a gente não considera o processo de avaliação uma auditoria, então eles não têm uma formação para isso, né? É uma avaliação muito mais aberta, né? Sem prescrição, então não são auditores. Tá bom. Tem uma pergunta aqui feita pelo Eduardo, achei bem interessante. Eu vou começar respondendo, mas a pergunta é a seguinte: avaliar e reconhecer, né, é diferente de desenhar e implementar um sistema de gestão, né? Como uma avaliação pode servir para orientar uma implementação e vice-versa? Bom, antes eu queria comentar que o nosso modelo, o MEG, nós temos um processo chama AAA, autoavaliação assistida, que as empresas que, né, se interessam por esse processo, né, nos contratam e nós realizamos, né, um diagnóstico, né, que é feito através de uma autoavaliação. Então ela é feita junto com a empresa, né? A empresa define colaboradores, né, que participam, né, das próprias entrevistas, de forma que ao final do ciclo, né, esse conhecimento ele é internalizado. Então você tem razão, né? Realmente desenhar, né, implementar um processo, um sistema, ele vem, né, de uma preparação mais longa. Quem faz essa autoavaliação, muitas vezes depois concorre, 1, 2 anos depois também ao prêmio, né? Então, e o prêmio em si, posso passar para a Marcela, ele também serve para orientar, né, a implantação e vice-versa, né? Não deixa de ter uma orientação também, onde é que estão meus pontos, né, de melhoria, né? Isso. O objetivo realmente do processo do Melhores em Gestão é avaliar, né, e reconhecer. Mas como o Dalcha disse, nós fornecemos um produto que é o DMG, que traz para a organização todos os pontos, as oportunidades de melhoria que ela tem, que precisam ser trabalhadas, assim como os pontos fortes que precisam ser reforçados. No término da visita, há uma breve apresentação aí do avaliador líder, né, do resultado. Isso é muito importante, porque você entregar ali o material, né, só escrito é uma coisa, né, mas você ter uma reunião de encerramento da visita, mostrando, apresentando realmente quais são os principais pontos, é diferente, porque dá para entender melhor e trocar algumas ideias, né? E aí, o passo seguinte, ele é o plano de melhorias, mas aí a empresa pode seguir o caminho que ela julgar mais pertinente. Ela pode trabalhar com as suas equipes internas de melhoria, selecionando e priorizando as oportunidades de melhoria desse DMG que foi fornecido no processo de Melhores em Gestão. Ela pode, posteriormente, optar por uma autoavaliação assistida, como o Dal já falou, por uma mentoria, se ela quiser um auxílio para isso. Então, existem esses caminhos. Tá bom. Eu não vejo mais perguntas aqui, mas eu queria agradecer a presença, dizer que nós estamos muito honrados, né, com a participação do Alejandro Ramauro, não sei se eu falei certo o nome, mas ele diz aqui: boa noite, sou uruguaio, estou em Montevidéu, Uruguai. Sou juiz do Prêmio Nacional de Qualidade Uruguai e avaliador do Ibero-Americano. Então, que bacana, né? Estamos à distância aí com uma participação do Alejandro. Muito obrigado, né? É uma honra tê-lo conosco aqui, né? Vou dar uma olhada se houve alguma última pergunta, me parece que não, né? Perguntaram um pouco aqui, alguém perguntou o custo de investimento para profissionais autônomos, qual seria, mas a Patrícia já enviou o link, né, com todos os detalhes aqui. Então, eu diria assim, nós passamos, né, né, pelos principais pontos, né, do que é o Melhores. Talvez alguns, né, possam perguntar quais são as principais, vamos dizer assim, informações necessárias, né,
para que uma empresa possa participar. Acho que isso, né, se agora criou interesse, acho que é interessante. Como é que eu vou avante a partir de agora? Certo. Então, a empresa que está interessada em participar do processo do Melhores em Gestão, é o primeiro passo, né? Ela vai acessar o SAGE por meio do portal da FNQ, preencher algumas informações cadastrais básicas. O passo seguinte é o preenchimento da autoavaliação da gestão, com base no instrumento de avaliação 20ª edição, que está lá no SAGE. Então, ela preenche esse questionário, e após o preenchimento da autoavaliação, ela consegue gerar uma devolutiva automática, mostrando como que ela está em relação, com base nas respostas que ela forneceu. A etapa seguinte é o envio de informações, das informações de elegibilidade. Os documentos de elegibilidade são documentos simples, como CNPJ, certidão da dívida ativa da União, certidão de regularidade do FGTS, né, e uma declaração de idoneidade. Então, esses são os documentos para a etapa de elegibilidade. Finalizada, né, aprovada a elegibilidade, a próxima informação que ela tem que fornecer no SAGE são as sugestões de período de visita, né, fazer o pagamento da taxa de candidatura e o envio das informações complementares para a candidatura. Quais são essas informações complementares? São o perfil da organização. O perfil da organização, ele consta também no instrumento de avaliação da 20ª edição, e é um conjunto de perguntas, né, para a gente entender melhor como que funciona aquela organização, quais são os produtos que ela tem, quais são os concorrentes, né, qual é o funcionamento dela, a estrutura. Ela deve fornecer também os indicadores estratégicos e operacionais, de acordo com 7 grupos de resultados do modelo, né, que são indicadores econômico-financeiros, sociais, ambientais, de processos, né, fornecedores e força de trabalho. E também ela deve fornecer algumas evidências, que são poucas evidências que são solicitadas e constam também no regulamento, no anexo do regulamento. Para essas evidências, ela só vai fazer o upload de alguns arquivos para responder ao que foi pedido. Já que eu falei das evidências, eu vou colocar um ponto importante também aqui, tá? Essas evidências, nós colocamos a liberdade da empresa responder com arquivos próprios, porque muitas vezes ela pode ter um determinado arquivo que responde àquela evidência, então ela não precisa criar nada novo, né? Ela já tem aquela informação. A única coisa que a gente pede é que não sejam anexados materiais extensos, né, que extrapolem o que a evidência está pedindo. Então, não vai anexar o manual da qualidade, por exemplo, assim, que vai, né, tanto o avaliador não vai conseguir localizar a informação e isso pode, né, acabar prejudicando aí tanto o avaliador quanto a empresa para poder entender as informações, tá? Mas são essas as informações necessárias nessa etapa de candidatura. Marcela, obrigado. Como estamos falando de gestão, estou gerindo o tempo também, acho que chegamos direitinho nos 40 minutos exatos desde que começamos, então queria perguntar para você se você tem algumas palavras finais. Certo. Tá. Bom, eu espero, né, que nós tenhamos conseguido esclarecer todas as dúvidas aí que foram apresentadas. Gostaria de lembrar que as inscrições ainda estão abertas até o dia 24 de setembro e que as organizações, nós temos, né, valores especiais aí para as organizações filiadas e para quem participou dos últimos 5 ciclos, além do desconto adicional aí de 10% que vai até o dia 30 de agosto. Também gostaria de me colocar à disposição, né, caso não tenha sido esclarecida alguma dúvida, ou quem quiser conhecer mais detalhes, eu fico à disposição, tá? Vou deixar aqui o meu e-mail e o meu telefone, acho que é importante. Meu e-mail é o reconhecimento@fnq.org.br e o telefone é 011 5509 7734. Fiquem à vontade para fazer o contato, que a gente pode marcar uma call, conversar um pouco mais sobre o processo, tá? Se for necessário, eu estou à disposição. Tá bom. Antes de terminar, eu queria fazer também uma última referência. A Marlene Bezerra, ela colocou uma observação bem bacana, muito obrigada, live muito esclarecedora, voltarei a usar a FNQ como fonte de pesquisa para os meus alunos. Então, ficamos super contentes, muitas escolas realmente usam, né, a FNQ, o seu modelo como referência, nós temos EADs, né, que podem ser, né, utilizados também, publicações, e qualquer dúvida, esclarecimento, até interação com os próprios alunos, podem contar conosco, até para uma palestra,
ficaremos super satisfeitos. Então, muito obrigado, aí, Marlene. Então, eu queria agradecer a todos e a Marcela também, preponderantemente, por todos os esclarecimentos, e agradecer a todos, né, por estarem conosco e a todos que se interessarem, né, estamos aí à disposição, ficaremos muito contentes de vê-los aqui no prêmio, né, no reconhecimento do Melhor Gestão nesse ciclo 2021. Então, agradeço a todos, uma boa noite e abraço. Até mais. Tchau.